Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Olhando assim, um cenário de tirar o fôlego, né? Mas se eu te disser que essas lagoas que cortam o bairro estão altamente poluídas? Na Semana Mundial do Meio Ambiente, o Rio não tem nada para comemorar. Olhando de perto, é fácil saber o porquê. Há anos que as lagoas da cidade sofrem com o despejo irregular de esgoto, que, segundo especialistas, se trata de uma bomba relógio. Na Lagoa do Marapendi, a coloração da água é escura, o cheiro é forte. O mesmo acontece em outras na região. Na Lagoa da Tijuca, na de Jacarepaguá, fora todo tipo de lixo que é arremessado nessa região de preservação ambiental. E as gigogas são apenas o resultado dessa poluição toda. Essas plantas, quando nascem, costumam ser o primeiro indício do aumento de poluição nessas lagoas. A região da Barra da Tijuca foi projetada no final da década de 60 por Lúcio Costa e tinha como projeto base a integração entre as novas ocupações da cidade e a natureza, que ainda tomava conta dessa região. O bairro ganhou maior popularidade após a construção da autoestrada Lagoa Barra, ligando a Zona Sul a outra parte do município. Mas será que essa preservação foi levada a sério? O Pablo Spinelli é historiador e conhece muito bem essa área e destaca os principais problemas depois de anos do projeto base. Foi um projeto muito ousado para a época e tinha um perfil de relacionar de maneira harmônica o homem com o ambiente, no caso o ecossistema da Barra, que é baseado muito em lagoas e mangues, né? Manguezais. E além disso, muitos condomínios e muito do comércio, do shopping do bairro, para não pagar a fornecedora de água e que também trata o esgoto, fazem esgoto clandestino, que é canalizado exatamente para as lagoas e para os mananciais de água, prejudicando toda a flora e fauna riquíssima da região. Será que o Rio, desde a sua criação, se preocupa com as questões ambientais? A Lagoa Rodrigo de Freitas é um exemplo de que ações como essas não foram postas em prática. Aos pés da Floresta da Tijuca, a lagoa passa há anos por um processo de despoluição, assim como outras tantas aqui na cidade, que até agora não tiveram resultado. Ao longo da sua ocupação, o Rio recebeu projetos de preservação dos seus ecossistemas. A Floresta da Tijuca é um exemplo deles. Junto com o Parque Estadual da Pedra Branca, formam as duas maiores florestas urbanas do mundo. A Floresta da Tijuca passou por um processo de reflorestamento como consequência das queimadas à mata nativa, que era uma forma de aumentar, de ampliar o terreno para o cultivo do café no século XIX. Essa queimada, essa destruição, que foi incessante, terminou por prejudicar o abastecimento de água da Corte, atual cidade do Rio de Janeiro, isso em meados do século XIX. O resultado foi que mais de 100 mil árvores foram reflorestadas. Florestas funcionam, né, como um ar-condicionado. Quando está muito quente, ela resfria o ambiente. Quando está muito frio, ela aquece o ambiente. Além de aprisionar, né, como uma esponja que aprisiona os gases que contribuem para o efeito estufa, monóxido, dióxido de carbono. Um outro problema antigo que assombra a cidade são as ocupações irregulares. Há quase 80 anos, a favela da Catacumba ganhava forma na zona sul do Rio, bem pertinho da Lagoa Rodrigo de Freitas, hoje um dos endereços mais nobres da cidade. Atualmente o que resta é apenas o nome. O Parque da Catacumba, que foi reflorestado após a retirada da comunidade, na década de 70. Será que projetos como esses podem ser a solução para novas ocupações irregulares que crescem na cidade? Esses moradores foram removidos para a Cidade de Deus, para Nova Holanda ou para Vila Aliança. E aí nós temos uma constatação de que o poder público não se preocupou com o meio ambiente ou com o ecossistema nesse momento. O foco era a especulação imobiliária e, ao mesmo tempo, tirar da visão da Zona Sul carioca, da elite carioca, todos aqueles que eram estigmatizados pela palavra favelado. Quando você tem essas áreas desmatadas, né, principalmente as áreas não edificantes, com inclinação acima de 45 graus, essas áreas ficam muito sujeitas, né, à grilhagem, à ocupação desordenada de população de baixa renda, que é induzida a comprar esses imóveis, esses terrenos,
e depois ocupa essas áreas onde você não tem sistema de tratamento de recolhimento de lixo, você não tem áreas controladas de edificação dentro desses terrenos invadidos. E quando chove muito, principalmente no período de primavera e verão, a gente tem um desmoronamento dessas áreas, levando essas populações a óbito, ocorrido com muita frequência no Rio de Janeiro. As prefeituras municipais, os órgãos estaduais de extensão, de fiscalização, né, e de educação ambiental, e também na esfera federal, devem trabalhar, né, em concordância, em acordo, em harmonia, no sentido de que se possa efetivamente chegar ao atingimento desses objetivos. Quais esses objetivos? Os objetivos de manutenção do patrimônio natural, de cumprimento da legislação. É claro que a educação ambiental é uma poderosa ferramenta de atingimento desses objetivos, mas quando não é somente necessária a educação ambiental, a força da lei, a fiscalização, né, a notificação, a multa e o enquadramento jurídico é muito importante para que nós não tenhamos supressão de vegetação devida, tráfico de animais, poluição dos corpos hídricos, aprisionamento de pássaros em gaiolas, dentre outras atividades que acabam contribuindo negativamente para a saúde ambiental desses sistemas e traz saúde para a sociedade.